Entre as décadas de 1940 e 1960, vigorou o isolamento compulsório de pessoas diagnosticadas com hanseníase, na época conhecida como lepra, nos hospitais colônias em todo o Brasil. Em Pernambuco, uma verdadeira microcidade foi fundada em 1941 para atender às recomendações do Serviço de Profilaxia da Lepra. Era o Hospital Geral da Miroeira. Projetado com ruas, praças, templos religiosos, prefeitura, escola, área de lazer, além dos complexos médicos necessários, que tinha por objetivo minimizar o sofrimento dos pacientes. A unidade era símbolo do isolamento social dos acometidos pela doença no Brasil. Os pacientes que tinham filhos eram afastados deles. As crianças eram enviadas para orfanatos. Os internos da Miroeira estavam condenados ao fim, sem perspectiva de cura, ou de um dia sair daquele local e reencontrar suas famílias. Lutando contra o esquecimento, dentro de um espaço que lhes foi imposto, reformularam suas vidas, forjaram novas relações sociais, criaram novos pactos de convivência e solidariedade. Algumas famílias foram separadas para sempre. Historicamente, a hanseníase, né, a antiga lepra, ela era uma doença que já suscitava muitos preconceitos, muita exclusão social. Isso está relatado na Bíblia, isso está relatado em escritos históricos, enfim. Então já havia um ritual de exclusão, né, do leproso, historicamente. Né? Então, um ritual que era similar a um ritual de sepultamento, né, um ritual de morte. Né? E aí, contemporaneamente, né, na idade contemporânea, o que a gente tem no século XX? A gente tem, no final do XIX e início do XX, todo um debate em relação ao retorno da lepra, ao suposto retorno da lepra. Né? A lepra, ela supostamente estava extinta na Europa. Né? E aí, dentro do XIX e do XX, você tem um retorno da doença, né, à Europa, né? E há alguns países com mais proeminência aqui no Brasil, com proeminência na China, nos Estados Unidos. E aí há um retorno desse medo da doença, né, dessa propagação da doença. Né? Então, a doença que antigamente tinha sido supostamente extinta, né, mas que não se sabe se realmente, nos relatos históricos, se tratava da lepra, efetivamente. Né? Mas aí você tem no final do 19 e início do 20 toda essa retomada desse medo, né, desse pavor do retorno à doença. Né? E como era uma doença que não havia um conhecimento científico estabelecido, consolidado sobre ela, então todos os medos históricos, todos os medos bíblicos cristãos, eles renascem. Né? Então, internacionalmente vão sendo formadas conferências para decidir, definir que destino ia ser dado a esses doentes, esses pacientes de lepra, né, que estavam pondo em risco, né, a vida dos sadios. Eu fui primeiro para o Leste de Andrade fazer uns exames. Eu estava com as manchas. E o dedo, os outros eram perfeitos. Aí estava inchado. Aí quando eu cheguei no Leste de Andrade, lá na Madalena, aí doutor Itamar, era meu médico. Aí ele foi, descobriu. Aí disse a menina que foi comigo, que eu considerava ela como minha patroa, que eu ajudava ela, aí disse leve ela direto para o Hospital da Miroeira. Era o Hospital Padre Antônio Manuel. Aí explicou a ela como era, tá de carro e tô. Ah, pois pronto, não precisa de ambulância. Pegue direto, não vai nem para casa. Leve direto para lá. Quando chegou aqui, aí aqui era piso, era barro, não tinha essas casas. Aqui só tinha essas vilas daí da D8 para lá. Aí me internei. Quando eu me internei, aí cheguei em 77, em dezembro de 77. Aí já no final de 77. Aí fui, fiz o internamento, fiquei lá no Quitandinha. Aí passei
um ano e pouco. Aí consegui ficar com o avô dele, aí ganhei essa casa aqui. Aí recebi alta e fazendo tratamento ambulatório. Aí vim pra aqui. Aí daqui, até hoje eu moro nela. Faz 43 anos que eu moro nessa casa. Não, na época a gente tinha uma licença. A gente vai lá fora. A família que aceitava a gente. Ainda veio fulana. Aí a gente tinha de assinar. Aí vai chegar que hora? 4 horas. Aí de 4 horas a gente já era para estar aqui. Porque se não tivesse aqui o carro ia buscar. Na época tinha carro. As mulheres pariam aqui. Tinha uma maternidade. Aí, Tinha médico para fazer esse espaço? tinha. Aí parei aqui, na mesma hora, a mãe só via o rostinho, enrolava e mandava para a várzea. O colégio de freira, era na várzea. Ia direto para lá. Aí a mãe não entrava em contato. Quando eu entrar em contato, o menino já estava grande. E outros que quando não queria botar no coisa, aí entregava a família. A família criava. A gente entrando como uma avó, como uma tia, entendendo? Como um pai mesmo de fora. Aí a maioria, os filhos eram de doente com doente. Não tinha esse negócio de sadio com doente. Hoje não, hoje é misturado. Porque você tem aí, no final do 19 e início do 20, uma discussão sobre a saúde pública muito forte. Então, não só a hanseníase, mas você tinha a tuberculose, várias outras doenças que estavam na pauta da saúde aqui no Brasil, né? Especificamente, você tinha doenças que estavam na pauta da saúde que precisavam ser, de certa forma, eliminadas, precisavam ser sanadas. Então, eram problemas de saúde pública, na verdade. E a lepra era uma dessas doenças. Apesar de, numericamente, ela não ser tão expressiva quanto a tuberculose. Então, assim, estatisticamente, a tuberculose fazia muito mais vítimas do que a lepra, né? E, assim, a exemplo da lepra, a tuberculose também foi criada também dispensários, hospitais específicos para isso. Mas ela não tinha esse estigma atrelado, né? Como a lepra tinha, do medo, do pavor, das faces leoninas, da deformação física, do karma, do pecado, porque era uma doença que estava associada a um pecado, algo que você fez numa vida passada também, né? Então, esse estigma da doença, de certa forma, ele define também, né, em paralelo ali com os estudos científicos, que políticas vão ser criadas para combater a disseminação da doença, né? Então, você imagina, no início do século XX, você tem uma série de discussões pautadas em pouco conhecimento científico, né? Pouca manipulação do bacilo da doença, né? Pouco conhecimento de como ela se propagava. Então, alguns médicos defendiam que podia ser propagado pelo mosquito, da dengue, por exemplo, né? Pelo Aedes aegypti, por uma picada de mosquito. Podia ser propagado pelo ar, podia ser propagado simplesmente pelo toque, né? Outros que podia ser propagado geneticamente, né? Então, uma mãe doente ou um pai doente poderia transmitir, né, essa doença, né, a lepra, para seus filhos, né? Seria uma doença genética. Então, não se tinha um conhecimento consolidado, tá? E aí, junto a todo esse estigma, foi definido já no início do século XX, né, na segunda década, acho que em 1923, foi definido pelo regulamento acho que era do Programa Nacional de Saúde Pública, se eu não me engano, né, que as doenças transmissíveis, elas deveriam ser de isolamento compulsório, isolamento obrigatório. E uma delas era a hanseníase, né, a que a gente chamava de lepra na época. Depois descobri em 72, lá que eu morava na Encruzilhada. Aí fui pro posto da Encruzilhada, passou uns tempos, aí só teve eu e minha mãe. Minha mãe teve uma mancha no rosto e eu fui que estourei o corpo todo. Eu tive que me internar aqui. Aí passei uns tempos no isolamento, aí depois saí, já tinha uma ideia, assim, uma pouca profissão. Aí retornei aqui de novo para me tratar, aí fiquei.
Até a data de hoje. Trabalhei como mecânico, como motorista aqui, prestei muito serviço. Mas depois disso a gente é esquecido, entendeu? Faz anos que eu tinha 21, 22 anos na época. Hoje eu estou com 59, 69. Eu nasci em 53. Nasci em 53. Aí só teve eu, a minha mãe teve essa mancha no rosto, a gente foi pro posto de encruzilhada, aí foi que fez o exame lá, aí acusou. Aí quando eu comecei a tomar medicamento foi que estourou tudo. Trabalhava, era atividade, e era bom por isso, que todo mundo trabalhava, os pacientes, todo mundo capinava, tinha uns que se sentavam no chão e arrancavam esse negócio, e tinha uma dança ali, tinha gafeira, tinha uma prisão ali, tinha tudo. Aí você participava melhor, né? A cabeça ficava mais. Assim que você chegava, o serviço social ia conversar com você, que você ficava meio deprimido. Você vê se o serviço social chegava junto de você para conversar, para aquilo. Você tinha saudade da mãe, do pai, da família? Tinha. E sempre pedia, né? Pedia licença, ia passar um dia, levar a medicação, né? Com aquele horário da gente tomar, e a gente levava para tomar e passava 1, 2 dias. Aí, por causa da vizinhança, essas coisas, aí, ó, fulano chegou, olha como fulano está estourado, isso aqui. Fulano estava onde? Aí estava na casa de uma tia, só para não dizer que era aqui. Às vezes a gente tinha medo de já para não agravar mais as coisas. Acabei muito namoro assim, e depois o pai descobrir aqui. Olha, ele é doente, lá estava assim, assim, não pode. Aí o pai mandava acabar. Eu gostava da minha lá em Sítio Novo, o pai dela era oficial de justiça. Quando ele descobriu, acabou comigo. Aí quando que a pessoa ia. Aí aqui você sente mais apoio. Eu mesmo hoje em dia eu saio assim, mas quando dá os. Vamos embora para os. Você se sente mais seguro aqui dentro do que muitas vezes lá fora. Muitos pacientes que saem daqui hoje em dia querem voltar, mas não tem mais. Né? Se pediu alta ou recebeu, não sai mais. Olha, meu amigo, quando descobriram que era Hanseníase, começou com a dormência, né? A dormência e perda de forças nos tendões dos braços, das mãos. Aí eu não sabia o que era, mas passei mais ou menos 3 anos para poder descobrir o que era isso. E naquele tempo o médico só tinha médico clínico, pediatra, e não tinha médico da patologia sobre a doença, né? Lá não tinha. Aí com os tempos, aí foi agarrando mais, foi me prejudicando, perdendo saúde, a força, aparecendo sequelas. Aí foi quando apareceu um médico lá clínico, chamado Dr. João Edgar Ferraz, em Gamileira, na cidade de Gamileira, na Fundação CESP, que é um posto de saúde. Aí ele já tinha feito o primeiro tratamento em 88, mas não me explicaram como era o procedimento. Aí 6 meses desapareceu um pouco as manchas, a dormência. Aí eu voltei a não tomar mais a medicação. Aí esse médico que eu falei agora apareceu lá, aí mandou me chamar, olhou os prontuários dos pacientes, aí mandou me chamar. Aí eu fui e ele me deu uma lição de moral que não foi brincadeira, ele me chamou a atenção mesmo. Disse que eu tinha abandonado o tratamento, eu era irresponsável. Aí eu digo, mas por que, doutor? Isso porque esse tratamento seu é prolongado, não é 6 meses nem 1 ano, não. Você só pode parar a medicação quando o seu exame ele der negativo, e estava altíssimo. Aí eu sei que ele mandou fazer a baciloscopia, eu fiz um exame de pele, aí deu positivo altíssimo, eu já estava escuro através da medicação que eu tinha tomado, a pele estava mais escura, não podia tomar sol e eu trabalhava no campo. Aí eu continuei a fazer o tratamento com ele, foi ótimo, ele me ajudou muito. Aí eu fui para a emergência, sentindo dores, aí quando eu expliquei à doutora lá da emergência, o que era esse problema, era hanseníase, ela com medo, aí me deixou no isolamento, e no outro dia me encaminhou aqui para o hospital. Aí eu vim. Aí eu vim chegar aqui 7 horas da noite, quase 7 horas da noite. Aí a ambulância veio, o rapaz me deixou, só foi o motorista e eu. Me deixou, aí foi embora e eu fiquei internado.
querendo ficar bom para ir embora, tal, mas não estava, todo inchado, doído, muitos pacientes, mais piorado de que a minha pessoa. Eu olhei assim e digo, meu Deus, será que eu vou ficar desse mesmo jeito, sequelado? O que faz medo é as sequelas. E essa hanseníase, ela, como é que se diz, ela maltrata muito o paciente. E quando o organismo não age, aí tem que mudar a medicação para outra medicação. Mas só que a medicação é essa, que é o talidomida, clofazimina, rifampicina e o sulfona. Agora, o ruim que ficou em mim só foi as sequelas da hanseníase, que é através das dores. As dores que os pacientes sentem nos tendões, tá entendendo? Na mão, as causas sequelas, aí as garras, elas caem. Aí isso aí chama-se as sequelas da hanseníase, através da dor. Agora, quando é aquela, que é a forma L, que é leve, que só é mancha, com os tempos a mancha desaparece. Isso aí é uma benção. Mas a vexoviana, que foi a que me atingiu, essa tal de vexoviana, isso é uma derrota mesmo, que ela acaba com o paciente mesmo. Eu mesmo no início eu tentei umas 2 vezes me suicidar, tirar minha vida. Porque não tinha como não. Todo dia eu tomava remédio e não via melhora de nada. Só sofrimento, dor. E cada vez mais vendo o corpo ficar sequelado. Dormente. A dormência voltou em dobro. Eu tive um contato com família muito pouco. Muito pouco, porque na verdade, era eu e minha irmã. Minha irmã depois que descobriu. Mas minha mãe tratou dela. Ela não ficou com sequela, como eu. Mãe cuidou dela lá no Leste de Andrade. Entendeu? Aí ela ficou boa, ela não ficou com sequela nenhuma. Ela tem 64 anos, vai fazer 65 agora. Chorei primeiro para não ficar. Ia ficar preso. Mas depois o hospital era bom na época, tinha tudo. A gente tinha a liberdade para brincar, que tinha um salão de festa, a gente dançava, tinha carnaval, a gente ganhava roupa das caravanas, a gente ganhava feira das caravanas, aí a gente doava para a família levava, tá entendendo? E depois eu chorei, porque quando eles me botaram para fora, porque ele veio dizer umas coisas a mim, eu não engulo nada calado, o diretor. Aí eu peguei e fui dar essa culpa para ele. Aí ele foi e me botou para fora. Rapaz, não foi muito dramática porque foi mais eu, né? Minha família, minha mãe, enquanto era viva, ela vinha me visitar, mas familiares, irmão mesmo, essas coisas, havia muito pouco. Meu pai mesmo participou muito pouco da minha vida, meu pai mesmo vinha algumas vezes assim perdido. Mas minha mãe sempre estava ali. Quando eu não podia ir, vinha fazer meu aniversário aqui. Quando eu vinha naquela época, chegava 2, 3 fusquinhas com madrinha, gente vizinha, né, lá de Campo Grande, para fazer meu aniversário lá na frente dos alunos, que hoje em dia é negócio de reabilitação. A sala tinha das mulheres e tinha dos homens. Aqui tinha muito ranceniano aqui, era 400 e pouco, quase 500 rancenianos. Olha, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fiquei naquela enfermaria ali, eu fiquei internado naquela enfermaria chamada Zé Gomes, enfermaria José Gomes. Aí, no dia de domingo, quando eu consegui me levantar e andar segurando as paredes, eu só via zoada, o povo gritando aqui. Eu digo, o que é isso? Quando eu olhei, cheguei na porta aqui, olhei, eu vi o campo aqui, o pessoal, isso aqui estava tudo completo de gente. E o jogo rolando. Aí eu falei com a enfermeira, poxa, aqui tem jogo? Ela disse, tem, meu filho, fica aí na calçada assistindo. Aí eu disse para ela, eu posso descer para aquela calçada ali? Eu desci para a calçada aqui. Aí quando eu desci para a calçada daqui, que fiquei olhando, fiquei bestinha, porque eu jogava também no campo, eu também jogava no campo da usina Cucaú, que tinha um time da garagem. E eu participava do time também. Aí eu senti muita saudade. Aí quando eu cheguei na calçada, que eu comecei a olhar
Aí o povo me viu, ficaram olhando para mim, aí eu com vergonha, aí eu voltei para a enfermaria e me isolei lá dentro da sala da enfermaria. Mas é muito bonito, era bonito demais isso aqui, rapaz. E o jogo rolando aqui, eu vou dizer, foi até um torneio, me lembrei agora, um torneio, que é vários times. Aí eu senti saudade, eu comecei a chorar lá no leite, sentado no leite, chorando. A enfermeira me acompanhou, aí quando chegou na sala que me viu, aí eu chorando, ela disse, o que é que você tem que estar chorando? Eu estou lembrando de lá onde eu morei, onde eu trabalhei. E a minha vida era essa também, futebol, trabalhar, final de semana era bom demais, maravilha. E hoje eu estou aqui desse jeito. Ela disse para mim, não se preocupe não, que você vai ficar bom, rapaz, você vai voltar para casa, você vai jogar sua bola de novo. Tá vendo você, enfermaria, cheguei aqui 7 horas da noite, fiquei internado, quando eu recuperei, presenciei tudo isso. O paciente, mesmo doente, a partir do momento que ele iniciava o tratamento, ele já não transmitia mais o bacilo. E aí, isso é até hoje, né? Até hoje, quando você inicia um tratamento para hanseníase, desde a primeira dose, se interrompe a transmissão. Então, mesmo assim, né, mesmo na década de 40, já sabendo isso, foi tomada essa decisão de isolar esses pacientes, né? Claro que se a gente for remontar, né, historicamente, uma logística, você imagine como que o Estado ia controlar, né, a transmissão. O controle, né, da doença, ele é muito, como é que eu posso dizer, muito frágil. Você não tem como controlar as pessoas, né? Então, na época, eles pensaram, a gente só consegue controlar se a gente colocar todo mundo num lugar só, né? Tentar isolar ao máximo, correr atrás dessas pessoas que estão doentes. E aí isso acabou suscitando uma série de denúncias, uma série de violências, de isolamentos às vezes arbitrários, porque a política de combate à doença dizia que quem deveria ser isolado deveriam ser apenas os casos transmissíveis, né? Então nem toda a hanseníase, nem toda a lepra era transmissível, mas mesmo assim, mesmo quem não tinha a forma transmissível acabava sendo internada, porque a família não aceitava, tinha medo de pegar, não acreditava no que a medicina dizia. Então o medo, o estigma relacionado, né, à lepra, ele meio que foi mais determinante do que o próprio conhecimento científico sobre a doença. Os próprios doentes, entendeu? Os próprios leprosos, eles não são unidos. Porque se eles fossem unidos, eles mesmos lutavam pelas causas dele. Mas não são. Tem medo de sair na televisão. Tem medo de falar alguma coisa do passado. Fica se trancando. Entendeu? Tudo isso começa de dentro de casa. Entendeu? Aí, por como é que você quer que uma pessoa lá fora vai ter um respeito a você e você não tem que ser ser humano que é doente igual a você? Me diga. Para você tratar uma pessoa lá fora bem, você tem que tratar primeiro seu amigo, que considera seu irmão, da lepra. Ela precisa ser contada porque é lenda. Ela é lenda, como diz o ditado, é uma lenda do antepassado, não é isso? É do antepassado. E tem que ser contada, tem que ser feito vários documentários, não só com uma pessoa, com outras pessoas também, principalmente. Olha, o ranceniano, ele não gosta de dar entrevista, não. Não é todos que gostam de dar entrevista, não. E principalmente quem é aqueles sequelados, que tem mais idade. Nem chegue nem perto dele para falar sobre isso, que ele não. Eu estou falando isso porque eu me aproximei deles e aprendi com eles, como eu fui vítima também. Mas o que eu tinha a dizer é isso. A lenda, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser filmada, ela tem que ser mostrada, valorizada, e tem como se fosse botar num... A história tem que ser como botar no museu. A gente não frequenta o museu para aprender o que é a história? Tem que ser assim, a lenda do hospital.
a história do hospital, para todo mundo entender, saber e entender, e ter como dialogar, mostrar, ensinar, falar para as outras pessoas. O que falta é isso, do meu ponto de vista. Rapaz, é diferente, porque você fica até difícil isso. É diferente que você, junto com os outros rancenianos, né, não se sentia só, né? E aquele apoio de muita gente de sadia, de assistência social, enfermeira, essas coisas. Mas no começo é difícil, no começo você se sente como você vai ficar, o amanhã, como é que vai ser. Deve ser contada e mostrada. Por quê? Eu acho porque foi esquecido. Foi esquecido.